Sobremesa no pote é um produto prático e lucrativo, ótimo para ter no cardápio, ainda mais se for um pavê de leite ninho, aí fica perfeito para conquistar seu cliente. Hoje eu vou te ensinar a fazer esses 3 pavês no pote para vender usando apenas um creme como base. E para você que já assistiu os outros vídeos de pavê que eu tenho aqui no canal, fica ligadinho porque esse aqui tem algumas diferenças que vão deixar o creme bem leve e delicioso, quase que viciante. Então vem comigo até o final desse vídeo para aprender o passo a passo dessa receita lucrativa, para ver também sobre custos, rendimento e preço de venda. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje a gente vai preparar 3 pavês no pote usando apenas um creme de leite ninho como base. A gente vai começar fazendo o creme do nosso pavê. E para quem já viu os outros vídeos de pavê aqui do canal, vai perceber que tem algumas diferenças. Então vamos começar colocando leite condensado aqui na panela. Tanto faz usar o semi-desnatado ou o integral, pode usar o que você tiver aí na sua casa. Vamos apertar bem a caixinha para não deixar nenhuma gota aqui, não vamos desperdiçar nada. E agora a gente vai acrescentar 80 gramas de leite ninho. Vamos misturar com um fouet, porque assim o leite em pó vai se dissolver mais facilmente. Por isso que eu tô misturando primeiro só o leite condensado e o leite em pó. Se você ainda não conhecia essa dica do leite condensado para dissolver o leite em pó, já deixa o like nesse vídeo aqui. E se você já conhecia essa dica, também deixa o like para me ajudar. Para fazer esse pavê, a gente vai precisar de 1 litro de leite. Vamos colocar mais ou menos 800 ml aqui na panela e deixar uns 200 ml mais ou menos reservado para usar depois. Eu já deixei aqui nessa canequinha. E o restante eu vou colocar aqui. O próximo ingrediente que a gente vai precisar é gema de ovo. Aqui eu vou usar 2 unidades, mas primeiro eu vou quebrar num potinho à parte para ter certeza que não tá estragado e depois vou adicionar na panela. Então vamos colocar aqui na panela e misturar com o fouet. Eu não peneiro a gema porque na verdade não faz muita diferença. Não é peneirar que vai fazer ficar com menos gosto, menos cheiro de ovo. Na verdade a gente precisa usar ovo fresco. Isso sim que vai fazer o seu pavê não ficar com gosto de ovo. Prontinho, aqui já tá tudo dissolvido e nos outros vídeos de pavê me fizeram muito a pergunta do pra que colocar o ovo, não posso fazer sem. Na verdade, você até pode fazer sem a gema, mas você vai ter outra textura e outro sabor pro creme, não vai ficar igual. Eu não sei, mas se essa pergunta for pelo medo de ficar com gosto ou com cheiro de ovo, pode fazer tranquilo que não fica, é só usar um ovo fresquinho. Eu já vou levar isso aqui ali pro fogão, mas antes da gente começar a cozinhar, tem outra coisa que a gente pode deixar preparado para ajudar a gente. Então, antes de levar o nosso creme pro fogo, a gente vai pegar o leite que a gente tinha deixado reservado e vamos adicionar amido de milho. A gente vai precisar de 60 gramas ou 6 colheres de sopa. Prontinho, agora a gente deixa isso aqui reservado, porque daqui a pouco a gente vai precisar. Agora eu quero saber uma coisa, leite ninho é um sabor super pedido por aí também, ou é só comigo que isso acontece? Porque bolo de aniversário, bolo caseirinho, brigadeiro, torta, ovo de Páscoa, sempre me pedem de leite ninho. É um dos sabores mais procurados por aqui. Me conta se com você isso também acontece. Vamos ligar o fogo. Aqui tanto faz sendo baixo, alto ou médio. O importante é que a gente precisa ficar mexendo até ferver.
Aqui eu vou continuar mexendo com o fouet, porque ainda pode ter um pedacinho ou outro de gema que não se dissolveu. E conforme for esquentando, fica mais fácil de dissolver. Prontinho, aqui já ferveu, começou a subir. Eu vou abaixar o fogo para poder pegar o leite com maisena. Mas primeiro, a gente vai trocar esse fouet por uma espátula. E agora, para adicionar o nosso leite com maisena, tem duas dicas importantes. A primeira, a gente precisa mexer esse leite aqui de novo. Porque como ele ficou parado, a maisena pode decantar. E a segunda dica é que quando a gente jogar isso aqui na panela, precisa mexer bem para não correr o risco de empelotar. E por isso que eu gosto de usar a espátula, porque ela é mais firme que o fouet. Vou voltar o fogo aqui para o médio. E agora a gente continua mexendo o nosso creme até ele encorpar, tanto a lateral quanto o fundo. Prontinho, desliguei o fogo porque o nosso creme já encorpou. Aqui eu precisei de uns 4 minutinhos mais ou menos. Agora vamos transferir o nosso creme para um outro pote para ele resfriar. Vai dar para perceber que ele já começou a ficar tipo empelotado, mas é normal, conforme ele esfriar, isso vai acontecer. Uma coisa super importante é a gente cobrir com filme plástico rente ao creme, para não ficar nenhum ar. Assim não vai criar nenhuma película. Vocês também têm problema para encontrar a ponta desse filme plástico? Eu nunca consigo encontrar. E agora vamos colocando aqui para ficar bem rente ao creme. Prontinho, agora a gente precisa deixar esse creme aqui chegar em temperatura ambiente para poder finalizar, porque ele ainda não tá pronto. Então, se você for terminar o creme no mesmo dia, por exemplo, você fez de manhã e vai terminar à noite, deixa em cima da pia tranquilo. Agora, se você fez de noite e vai terminar só no dia seguinte, coloca na geladeira para não correr o risco de azedar. Agora a gente vai fazer uma geleia artesanal de morango. E para isso, eu vou usar o morango congelado. Isso é uma dica bem legal que ajuda a gente a economizar, porque dá para fazer com morango fresco, mas esse saco de morango congelado costuma sair mais barato do que comprar a caixinha de morango fresco. Então vamos pesar 175 gramas. Eu vou ver aqui quanto dá em xícara para poder falar para vocês. ,175 gramas deu uma xícara mais um pouquinho. Agora eu vou levar para o micro-ondas na função descongelar, para descongelar esses morangos e conseguir amassar com o garfo. Daria para fazer na panela sem problema, só que eu teria que tirar para amassar com o garfo, porque a panela tem o antiaderente e a gente não quer riscar. Então eu vou fazer no micro-ondas para facilitar. Agora que já descongelou, a gente vai amassar com um garfo. Se você estiver usando morango fresco, é só não levar para o micro-ondas, mas você vai ter que amassar dessa forma aqui com o garfo. Agora sim que eles estão amassados com o garfo, a gente vai colocar na panela. Colocar todo o caldinho. E a gente vai adicionar açúcar aqui em cima.
Vamos colocar 70 gramas de açúcar ou 1/3 de xícara. A gente espalha aqui por cima e vamos deixar 10 minutinhos isso aqui. Passados 10 minutos, a gente vai acrescentar limão. Aqui eu vou colocar meia colher de chá, que é 2,5 ml. Só colocar aqui por cima e a gente já pode levar nossa geleia para cozinhar. Vamos ligar o fogo no médio e a gente só precisa mexer às vezes, não precisa ficar mexendo sempre não. Aqui quando a gente passa a espátula e ele vai fechando lentamente, é porque já tá do jeitinho que a gente quer. Dá pra ver que ficou bem pedaçudo aqui. Então, se você quiser, você pode deixar amassar mais com o garfo pra ficar menos pedaço. Ou então até bater num mixer. Mas assim eu vou deixar exatamente desse jeitinho. Vamos deixar esfriando agora. Quando o creme estiver em temperatura ambiente, é hora da gente finalizar. O meu creme não tá em temperatura ambiente, ele tá levemente gelado. Isso vai dificultar um pouco na hora de mexer e talvez fique umas pelotinhas. Por isso que eu recomendo que você espere chegar em temperatura ambiente. Vamos transferir para um bowl para ficar mais fácil de mexer, porque depois que gela, ele fica bem empelotado. Então a gente tem que transferir. E a gente vai mexer com a ajuda de um fouet. Quando eu falei que ia ficar com um pouco mais de pelotinha, eu tava falando disso aqui, ó. Tem algumas micro pelotinhas aqui que tá mais difícil de conseguir dissolver. Então a gente vai ter que aplicar mais força. Prontinho, já terminei de mexer, vou deixar reservado pra gente fazer mais uma etapa. E o que a gente precisa fazer agora é bater chantilly. Eu vou usar esse aqui, que é o creme de leite que bate chantilly, mas não tem problema nenhum se você quiser usar o creme tipo chantilly, tipo a Amélia, sabe? Então vamos chacoalhar e colocar aqui dentro do nosso pote as duas caixinhas. Cada uma tem 200 gramas. Eu vou abrir aqui por baixo porque eu acho que essa tampinha aqui acaba desperdiçando muito. Então eu vou cortar aqui embaixo. A gente precisa bater esse chantilly num ponto não muito firme. Então eu vou usar o mixer, que eu ainda tô sem batedeira, mas pode fazer na batedeira tranquilo. Só não deixa ele muito firme. Independente se você estiver batendo na batedeira ou no mixer, tem que deixar assim, ele mais molinho, ó. Não é o ponto firme de chantilly. Prontinho, vamos adicionar o nosso chantilly aqui no nosso creme. Ó, como ele tá um pouco firme, mas não é aquele chantilly que a gente costuma bater pra cobrir bolo, pra decorar alguma coisa. E agora vamos misturar aqui com a ajuda do fouet. Misturar delicadamente. Vamos colocando assim, ó, de baixo pra cima, que assim o chantilly ele perde menos a aeração. Se a gente mexer assim muito rápido, não vai adiantar muita coisa a gente ter usado o chantilly. Vamos mexendo aqui com toda a paciência. E pra você que quer ganhar dinheiro vendendo doce, eu tenho um e-book sobre brigadeiros.
Lá eu compartilho todas as estratégias que eu usei para sair do zero e começar a faturar mais de R$8.000 vendendo somente esse doce. Aqui na descrição, o primeiro link vai te levar direto para a página desse e-book. Clica que você consegue saber mais informações sobre o produto e também consegue conhecer um pouquinho mais da minha trajetória na confeitaria. Então, bora fazer a montagem desse pavê. Eu vou fazer a montagem dos pavês em cima da balança, assim eles vão ficar todos padronizados. O modelo desse potinho que eu tô usando e de tudo que eu usei durante o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Então vamos começar pelo de leite ninho. Aqui eu começo colocando 15 gramas de creme e dando uma espalhada. É só para fazer um fundinho, tipo dar uma sujadinha no pote, sabe? Agora vamos colocar uma bolacha Maria e para isso eu vou molhar ela no leite. E vou colocar a bolacha aqui. Eu sempre coloco encostando em uma das laterais do potinho. Eu tô usando a bolacha redonda porque como o potinho é redondo facilita, mas você pode usar a bolacha maisena compridinha e quebrar, você pode fazer como você preferir. Vamos ligar a balança aqui de novo. Aqui eu coloquei mais 45 gramas de creme, vou dar uma arrumadinha. E vamos para a segunda bolacha. Mergulhar no leite também, colocar aqui encostada no potinho e vamos finalizar com creme. Aqui nessa última camada foi mais 40 gramas de creme. Aqui eu fiz etapa por etapa no mesmo potinho, porque eu vou montar poucas unidades. Mas numa linha de produção, o melhor é você pegar todos os potinhos, aí faz a primeira etapa em todos. Então coloca 15 gramas de creme, espalha em todos, coloca a bolacha em todos, coloca mais creme. Isso vai otimizar a sua produção e você vai levar menos tempo e conseguir fazer mais pavê. Agora vamos fazer a montagem do pavê de leite ninho com Oreo. E essa montagem eu faço um pouquinho diferente. Vamos começar abrindo a Oreo. E vamos tirar o recheio. Aqui eu já vou começar colocando uma Oreo no fundo do potinho. E a Oreo eu não gosto de molhar no leite, porque eu já acho ela mais macia e quando a gente coloca o creme já é a umidade certa. Vou quebrar aqui no meio, colocar uma partezinha de cada lado. Agora eu coloquei 50 gramas de creme e vou espalhar. Aqui eu tô colocando o creme de leite ninho e usando a bolacha Oreo. Assim a gente vai usar o mesmo creme em todos os pavês. Mas se você preferir, você pode pegar aquelas gotinhas de Oreo ou então pegar essa bolacha mesmo e quebrar e misturar no creme. Aí vai ficar um creme já de leite ninho com Oreo, vai da sua preferência. Essa camada do meio eu vou colocar mais bolacha para ficar com bastante sabor de Oreo. Então a gente vai precisar de 2 metades. Vamos quebrar o meio. E eu também gosto de colocar encostando na lateral do pote. Coloquei mais 50 gramas de creme para completar e aí só vai ficar faltando a finalização. E agora vamos montar o pavê de ninho com morango. Todos são gostosos, mas esse fica sensacional. Aqui eu coloquei 10 gramas de geleia no fundo do pote e vamos espalhar. Prontinho, com a colher eu espalhei e deixei a lateral toda sujinha. Então agora vamos colocar 15 gramas de creme aqui. A bolachinha mergulhada no leite.
Aqui eu coloquei 40 gramas de creme e vou colocar mais uma bolachinha molhada. Agora a gente faz mais uma camadinha de geleia com mais 10 gramas e vou espalhar. Aqui mais 30 gramas de creme, vamos espalhar. Vamos começar a finalização. Nesse aqui eu vou usar geleia, mas se você preferir você pode colocar só um leite em pó por cima. Aqui eu coloquei só 5 graminhas, só para fazer uma decoração mesmo, porque já tem bastante gosto de morango. Então vamos finalizar o de Oreo e para isso eu tenho uma bolacha aqui inteira com recheio mesmo. Vou quebrar na metade. E aqui com uma bolacha a gente consegue decorar os 2 pavês. E agora o de leite ninho eu vou finalizar só com leite em pó por cima. Eu vou polvilhar com a mão mesmo porque eu não tenho aquela peneirinha bem fina, mas se você tiver ajuda bastante. Depois que a gente termina a montagem, é importante a gente colocar a tampinha e levar para a geladeira de 6 a 8 horas, porque é isso que vai fazer o creme ficar consistente. Ele não vai ficar molinho desse jeito que tá aqui não. E quando for vender esse pavê aqui, o ideal é que você coloque dentro de uma bolsa térmica ou de um isopor, porque derreter ele não vai, mas como é um creme feito à base de leite, é importante manter refrigerado. Vamos falar de rendimento, custos e preço de venda. O nosso creme dá para fazer de 18 a 21 potinhos de pavê, depende do sabor. A geleia dá para fazer até 5 potinhos de pavê de leite ninho com morango. E agora eu vou te falar o custo de cada sabor. O de leite ninho saiu R$ 2,25. O de leite ninho com morango saiu R$ 2,78. E o de leite ninho com Oreo saiu R$ 2,76. Esse preço que eu passei para vocês é o preço dos ingredientes e da embalagem. Nessa embalagem aqui eu pago aproximadamente 37 centavos. O preço que eu sugiro de venda é a partir de R$ 6, podendo chegar até 10, mas o correto mesmo é você fazer a sua precificação, colocando o valor da sua mão de obra, do custo dos seus ingredientes e tudo que você gasta. Se você quer essa receita por escrito, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você consegue baixar. Lá tem os ingredientes e modo de preparo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa de uma renda extra. E se você já fez alguma receita minha para vender, ou então vai fazer essa aqui, me fala aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Para não perder nenhuma receita lucrativa que eu posto, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas e um botão que te leva direto para a página do meu e-book. Te espero lá!